Hoje, 9 de fevereiro de 2020, domingo. Quero saudar meus amigos e minhas amigas, inclusive virtuais. E hoje, o assunto do momento é o filme brasileiro Democracia em Vertigem, que está concorrendo ao Oscar na categoria de melhor documentário. Eu, como brasileiro, estou torcendo aí para que o filme Democracia em Vertigem, para ganhar o Oscar, e que traga aí essa premiação ao Brasil. Você tem aí várias outras indicações, que não ganharam o Oscar, 25 filmes de artistas brasileiros, que foram indicados ao Oscar. Eu particularmente torci muito para o filme Cidade de Deus, que concorreu ao Oscar. Já tivemos também o Quatrilho, que também melhor filme de língua estrangeira em 1996. Era um filme lá com Patrícia Pilar e tal. Enfim, também é uma história interessante, que é Esse Companheiro, em 1998, melhor filme de língua estrangeira. E Central do Brasil, que foi aquele que realmente, eu me lembro que houve uma torcida muito grande aqui no Brasil para que ganhar, um filme que eu vi, um filme que eu gostei muito, que concorreu à categoria de melhor filme estrangeiro e melhor atriz em 1999, com a grande Fernanda Montenegro, que até foi recentemente atacada aí por esse governo aí do Jair Bolsonaro, um filme dirigido por Walter Salles, escrito por João Manuel Carneiro e Marcos Bernstein, estrelado por Vinícius de Oliveira, E, infelizmente não levou nenhuma estatueta, mas é uma obra de legado importante aí para o cinema nacional. Bom, então eu estou torcendo muito aí para que o filme Democracia em Vertigem, o documentário, ganhe o Oscar, seja o primeiro a ganhar o Oscar aí no Brasil. As declarações sobre o filme, do governo Bolsonaro e o aparelhamento aí do governo Bolsonaro, ferindo o princípio da impessoalidade, da legalidade e da moralidade administrativa, que tem sido uma tônica aí do governo Bolsonaro. Eu não sei por que as instituições não têm tomado medidas mais enérgicas em relação a isso, até para fins de crime de responsabilidade, porque o presidente tem um governo e tem a administração pública, E a administração pública se rege pelos princípios da impessoalidade, legalidade, moralidade, eficiência, enfim, todos aqueles do caput ali do artigo 37 da Constituição Federal. Então, ele aparelhar a máquina do governo para combater posições políticas e defender posições políticas, no erário público não serve a isso, serve ao interesse público. Então, ele deveria tirar o dinheiro do bolso dele e para fazer as campanhas e os proselitismo político dele, do fanatismo político dele, que é a única coisa que ele tem, fanatismo político. Então, a declaração do Bolsonaro aí, do governo Bolsonaro, do filme da Petra Costa aí, é anti-Brasil, é aquela mesma fala, da ditadura militar, Brasil ame ou deixe, Bolsonaro é apenas fruto aí da imbecilização do povo brasileiro, a ponto de muitos sonharem, com a volta da ditadura militar, Então, essa fala dele aí de filme anti-Brasil, o Bolsonaro é um verdadeiro anti-Brasil, porque ele é entreguista, e ele é apenas um vassalo aí do governo de Donald Trump, um agente aí, do governo Donald Trump, apenas por fanatismo político, e ele é um postulante aí a ditador de plantão, ele é da ditadura da linha dura da ditadura militar, aqueles que eram contra aquele processo de abertura, que foi um processo aí que era chamado lá, foi chamado lá pelos generais de abertura lenta, gradual e pacífica. Então, ele era contra isso, ele era da linha dura da ditadura militar, e ele continua aí nessa frase aí de um filme anti-Brasil, combatendo a Petra Costa, apenas mostrando
o seu verdadeiro corte político, perfil político. Bom, a questão aí de se fazer uma apologia de direita e esquerda no filme é totalmente inócua, porque não existe mais aquela questão dessa discussão aí da arte pela arte, da arte pura e tal. Isso aí já acabou, né? A ciência já evoluiu, a humanidade já evoluiu. Tem uma frase muito interessante até de um pensador marxista, né, que é o Leon Trotsky, que ele fala, né, que toda arte é socialmente subsidiária e historicamente, né, é utilitária, né? Ou seja, então a arte ela surge aí num contexto histórico, né? Ela vem subsidiar aí, né, para mostrar que aqui, momento histórico, né, aquele indivíduo que produziu aquela arte pertence, e ela é subsidiária porque de alguma forma, né, ela é utilitária, né, porque de alguma forma ela vai contribuir na defesa desta ou daquela posição, deste modelo ou daquele modelo de sociedade, né? Então não existe arte pura nem arte pela arte. Então todo esse lixo cultural que é produzido hoje no Brasil e no mundo, evidentemente, né, esses enlatados americanos que nós consumimos, essa arte aí que na verdade muitos nem poderia se chamar de arte, né, que são apenas mercadorias, né, para serem consumidas. Evidentemente que isso aí tem uma utilidade, né, histórica, evidentemente. Então, assim, reduzir a questão artística a cumprir esta ou aquela finalidade ideológica é reduzir bastante, né, essa discussão. Eu queria aqui estar me contrapondo a esse tipo de visão, seja de direita, né, seja de esquerda, uma visão muito enviesada, muito limitada. Eu acho que o filme lá da Petra Costa, ele tem a qualidade de ser uma obra artística, ele mexe com muitas emoções ali, né? E é um bom documentário, tem pontos bastante emocionantes, não é um panfleto, é uma obra de arte, né? Então o panfleto, ele não tem um valor artístico, porque uma obra de arte é uma obra em aberta, cada um vai dar a sua interpretação e tal. E um panfleto não, você tem só uma coisa ali direcionada. E tanto isso é verdade no caso ali da obra da Petra Costa, né, do Democracia em Vertigem, que se trata de uma narrativa pessoal, né? A cineasta Petra Costa não participa, assim, da questão da disputa de narrativas no Brasil, tanto que ela tem uma narrativa que não é minha, provavelmente não seja nem da esquerda, da direita, não seja nem do PT, nem da extrema direita, nem de ninguém. É uma narrativa dela, por isso que, né, causa aí tantas polêmicas. E ela sai dessa disputa raivosa de narrativas aí na sociedade brasileira e prefere, né, uma leitura pessoal aí desses últimos acontecimentos, das últimas décadas aí do Brasil. Assumindo ali a sua subjetividade, ela se posiciona enquanto personagem narradora, ao passo que entrevista a própria mãe, militante presa, né, pela ditadura militar. E esse recurso que ela faz à família, né, é muito interessante, porque revela contradições, né? Porque embora se trate de um núcleo economicamente privilegiado, Petra põe os avós defensores de uma nova extrema-direita aos pais ativistas de esquerda, que é essa polêmica hoje que envolve o Brasil dentro nas próprias famílias, né? E esse contraste serve a representar numerosas famílias divididas nessas últimas eleições, ilustrando aí esse atual momento que nós vivemos aí de polaridade e de fanatismo e, consequentemente, de cegueira aí na sociedade brasileira. Então, assim, é um filme que é um documentário bem interessante por esses aspectos, né? Não é um filme sobre o impeachment da Dilma e tem outros focos, interesses mais abrangentes. A Dilma Rousseff sequer constitui o foco central do filme. Ao contrário, Lula tem mais espaço e destaque que Dilma no filme Democracia em Vertigem. Lula é retratado desde os primeiros passos políticos como metalúrgico do ABC Paulista até a prisão em consequência da Lava Jato.
Lula torna-se o símbolo da ascensão da classe trabalhadora ao poder e também a comprovação dos limites da política conciliatória no cenário político nacional. Embora cite Dilma Rousseff, Aécio Neves, Jair Bolsonaro, Gilmar Mendes, Eduardo Cunha, até Juscelino Kubitschek, o filme, né, Democracia em Vertigem, ele tem como seu foco lá principal a figura de Lula. E isso é um grande mérito lá do filme, porque Lula é, sem dúvida nenhuma, o maior político aí da história do Brasil aí de todos os tempos. Então só esse encadeamento aí dela colocar o Lula como figura principal aí, mais importante, já é um mérito aí, um acerto aí na escolha. E o filme é mais abrangente, precisaria de mais tempo para falar, e não é o foco do meu vídeo aqui, falar só sobre o filme. A minha crítica ao filme, né? Eu tenho uma crítica ao filme, Democracia em Vertigem, né? Que está concorrendo ao Oscar. Né? Porque eu acho que... Por que deveríamos pensar por que o filme Democracia em Vertigem está concorrendo ao Oscar? Será que não existem critérios políticos lá na academia lá do Oscar, ou só o pessoal pela arte, por questões técnicas? Então isso não existe, né? Então evidentemente que existem interesses políticos para que esse filme esteja concorrendo, eu acho que até talvez ganhe o Oscar por conta desses interesses políticos. E aí eu vou falar na minha modesta opinião por que esse filme está concorrendo ao Oscar e pode até ganhar o Oscar. No Brasil existe uma disputa de narrativa entre direita e esquerda, né? A esquerda defendendo a tese de golpe e a direita defendendo a tese do impeachment, né? Como instrumento da democracia, né? Ou seja, por questões das pedaladas fiscais, da corrupção e tal. Na minha opinião, a inteligência vai levar a crer, com o passar dos anos, ou seja, daqui a um tempo, sei lá, 50 anos ou menos, que não haverá dúvida de que foi um golpe, né? Porque claramente se trata de um impeachment sem crime de responsabilidade e que as chamadas pedaladas fiscais foram feitas por diversos dirigentes do Poder Executivo. Então, ou seja, foi um pretexto que foi inventado para se tirar uma presidenta legitimamente eleita, porque se interessava em pôr uma agenda econômica diferente, né? Tanto que é um crime é um golpe, né? Por que é claramente um golpe? Porque teve impeachment, por exemplo, nos Estados Unidos, mas sai um governo republicano, um presidente republicano, assume um vice também do Partido Republicano comprometido com a agenda econômica daquele país. E no Brasil não. Você sai a Dilma Rousseff e entra o Michel Temer, sabe-se lá com que chantagens, né, foram feitas ao Michel Temer, porque é um político envolvido em vários escândalos de corrupção, né, para impor a agenda econômica do outro candidato, né, do Aécio Neves, né, do PSDB, uma outra agenda econômica neoliberal. Ou seja, então foi fraudado todo o processo eleitoral brasileiro, né, uma fraude eleitoral, né, porque deveria assumir o vice, Michel Temer, comprometido, independente dele ser de outro partido ou não, mas comprometido com aquela mesma agenda econômica, aquele mesmo programa econômico que era anteriormente lá, né, foi eleito pelo voto popular, né, da dupla, né, Dilma Rousseff e Michel Temer. Então, assim, isso não ocorre. Então, assim, claramente daqui a uns anos, né, essa visão de golpe vai ficar assim. Então isso aí as pessoas inteligentes aí do mundo já sabem que isso aí é favas contadas, né, porque não tem como você tapar o sol com a peneira aí durante muito tempo. Agora, o filme Democracia em Vertigem não aborda a maior fraude de todas, na minha visão, né, da minha humilde opinião, que é a Lava Jato. Né, o filme Democracia em Vertigem vende a Lava Jato como uma operação de combate à corrupção. E, em certa medida,
que o PT teria capitulado aí diante do sistema, seja do sistema aí da política tradicional, não fez as coisas diferentes, seja aí do próprio sistema de corrupção, né? O que já, né, coloca aí que seria em parte culpado por tudo que aconteceu no país, o PT. E nesse ponto a narrativa interessa aos americanos e ao Oscar, né? Consequentemente, porque a questão mais importante seria denunciar que o impeachment e a criminalização do PT, das esquerdas, dos movimentos sociais é fruto de uma fraude, né, que é o aparelhamento das instituições, né, seja de parte da Polícia Federal, parte da Justiça Federal, né, lá da Terceira Vara Federal de Curitiba, do então juiz Sérgio Moro, do parte do Ministério Público, da turma lá do TRF4, de própria parte lá do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Então, ou seja, essa fraude aí que foi praticada e muitas vezes continua sendo praticada, que é a criminalização da política, ou seja, de parte da política, né, da esquerda, do PT e dos movimentos sociais, é a pior corrupção da sociedade brasileira, porque essas instituições da justiça, elas não estão ali para condenar a ideologia de ninguém, e nem de partidos, né, nem de movimentos sociais. Eles estão ali para prender culpados, né, libertar inocentes, no caso aí de investigação criminal, ou seja, de fazer justiça, de aplicar a justiça. Essa que seria a função deles. Então, assim, a grande questão a indagar é, ou seja, a que interesses houve essa manipulação, essa apropriação de instituições que deveriam ser imparciais e que foram parciais por questões políticas e partidárias. A quem interessa. Então, essa questão aí, que é a questão fundamental, que é da ação, né, da extrema-direita americana, de órgãos do Departamento de Estado americano, que formaram e cooptaram esses agentes, como Sérgio Moro, que tanto viaja para os Estados Unidos, como Deltan Dallagnol, que tanto viaja para os Estados Unidos, para receber instruções, para ver como agir, como proceder, enfim, dos interesses americanos aqui em solo brasileiro. Então essa que seria a questão mais relevante a ser denunciada num filme. Então, assim, escamotear essa narrativa, essa discussão, interessa aos americanos, interessa ao Oscar, né? Então é essa que é hoje a questão central. A justiça tem que ser imparcial e não foi. Teria que condenar os culpados e absolver os inocentes. Ao contrário disso, parte da justiça, parte do Ministério Público e parte da Polícia Federal foram utilizados escancaradamente visando interesses políticos partidários e continuam sendo utilizados para fins de criminalizar o PT, as esquerdas e os movimentos sociais, enquanto essa corrupção, que é a maior corrupção de todas, não for denunciada, nada mudará no país. E o filme Democracia em Vertigem não faz essa crítica e passa pano na Operação Lava Jato, colocando a Operação Lava Jato como uma operação de corrupção, que não tem nada de operação de corrupção a Operação Lava Jato. É totalmente com viés, um corte ideológico, político e partidário. É o aparelhamento das instituições para objetivos políticos partidários e objetivos, inclusive, de uma outra nação, que é os Estados Unidos, que tinham interesse na derrubada da Dilma para fazer todo esse processo de destruição do Brasil com um país soberano, né, que hoje não é mais um país soberano, né? Se reduz a uma faixa de terra que está sendo, né, totalmente, né, eu poderia dizer que ele mesmo está sendo esquartejada, né? É uma faixa de terra aí que está sendo esquartejada por outros interesses. Então a Operação Lava Jato, né, e a versão oficial da mídia, que o PT é corrupto e que os partidos e os outros partidos não são corruptos, que a única apuração de corrupção é cometida pelo PT e não pelos outros partidos, é uma fraude. Primeiro porque nem o PT, nem nenhum partido pode ser corrupto, porque o crime de corrupção ativa e passiva do Código Penal
apenas se aplica à pessoa física, e o PT, como pessoa jurídica, não tem como ser corrupto, né? Já começa a fraude daí. E o crime, né, que foi imputado lá aos tesoureiros do PT, que é o crime de Caixa 2, né, todos os partidos cometeram o crime de Caixa 2. Né? Então, por que só os tesoureiros do PT foram presos e os tesoureiros de outros partidos não foram presos? Na verdade, só foram presos os petistas e os aliados do PT. Você vê que outros partidos, como o PP, né, que tinham muito mais políticos envolvidos em escândalos de corrupção, não teve nada. O PSDB não teve nada. O caso do Aécio Neves foi escandaloso, com mala de dinheiro, né, ele falando que mataria o primo, o dinheiro chegando lá numa empresa lá de lavagem de dinheiro lá do Zezé Perrella, né, foi numerado pela Polícia Federal e também não deu em nada. Todo aquele teleligações com o Joelis Batista também não deu em nada. Então, quer dizer, e simplesmente só aquilo que é do PT e os aliados do PT que são criminalizados, e continua isso precisa ser denunciado, né? E quando você se fala de Caixa 2, né, você passou a ser crime hediondo e os políticos do PT foram taxados de corrupto, você teria que criminalizar praticamente toda a atividade econômica do Brasil, porque desde uma quitanda até uma grande indústria, um prestador de serviço, é comum na atividade empresarial, na prestação de serviço, não se emitir uma nota. Muitas vezes a pessoa vende lá um produto, não emite uma nota, presta um serviço, não emite uma nota. Assim, enquanto essa farsa não for totalmente desmascarada e o suposto combate à corrupção for utilizado de forma institucionalizada para criminalizar o PT, né, que é o maior partido supostamente de esquerda do Brasil, eu entendo que é um partido de centro, mas muitos entendem que é um partido de esquerda, os movimentos sociais, né, e a própria criminalização dos movimentos sociais, teremos a extrema-direita, Jair Bolsonaro, e até coisa muito pior no cenário político brasileiro, porque todos esses segmentos da política estão na clandestinidade, porque são de antemão corruptos. Né? Essa é a fraude da política no Brasil, a fraude na sociedade brasileira, né? Em que parte do judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal estão ali não para apurar quem é criminoso, quem é bandido, quem está desviando dinheiro, quem está cometendo crime de corrupção ativa ou passiva, está ali por um viés ideológico, para criminalizar movimentos sociais, para intimidar movimentos sociais, né? E não para fazer o trabalho que a instituição deveria fazer e a Constituição Federal manda fazer, né? Porque claramente o PT era o maior partido político do Brasil, continua sendo um grande partido, mas é verdade que para parte da população brasileira e do eleitorado é um partido clandestino, corrupto, né? Como se um partido pudesse ser corrupto, que aqui não pode, né? Como vimos, não pode, porque é uma pessoa jurídica. Só o corrupto, a pessoa física que comete corrupção, seja ativa ou passiva, que deveria ser processada e, caso tivesse prova, condenada, julgada ali, né? E condenada, né? Não é o caso do Brasil. Então, só se falar em PT para boa parte do eleitorado, da população, por exemplo, causa arrepio a pena de falar esse nome. Assim, todo o processo político eleitoral brasileiro está comprometido e a nossa democracia totalmente combalida. Então, o filme da Petra Costa tem o mérito de colocar a questão da democracia em vertigem, né? Que hoje nós vivemos não mais uma democracia, mas um estado de exceção, mas não aborda a questão aí mais relevante, que seria a questão da Lava Jato, né? Que é a responsável, né, que leva à derrubada do governo Dilma, a prisão de Lula e a vitória de Jair Bolsonaro. A Lava Jato é articulada e planejada lá, né, pelos americanos, uma coisa que a história vai também comprovar, mais dia menos dias, para derrubar um governo popular no Brasil, para transformar o Brasil novamente num satélite da política, né, tanto
internacional como econômica, né, dos Estados Unidos, e entregar nossas riquezas, né, como a Petrobras, o pré-sal, a Embraer, etc. Então você tem aí, por exemplo, a Liquigás, que, né, distribuidora de gás liquefeito, né, a Petrobras vendeu a totalidade de sua participação, né, a transportadora associada de gás, que atua no setor de gás natural, a Petrobras, que tinha a totalidade da empresa, vendeu 90% das ações. Então, isso são grandes negociatas, grandes negócios aí que o Paulo Guedes está, e esse governo entreguista está entregando aí o nosso dinheiro, o nosso patrimônio para esses grupos aí, né, consorciados que deram o golpe de Estado no Brasil exatamente para esse roubo, que é o maior roubo aí da humanidade. A BR Distribuidora, redistribuição de combustível, a Petrobras vendeu ações até perdeu o controle sobre a empresa. A participação da Petrobras caiu de 71,25% para 37,5% com a operação que né? Enfim, é essa que é aí o grande saldo do golpe. Não, então, todos os objetivos foram atingidos e até coisas que eles não imaginaram foram atingidas, né? Porque houve uma imbecilização da sociedade brasileira, da inteligência brasileira, e o Brasil está totalmente à mercê desse entreguismo, né, que atenta contra a soberania nacional, e essa que é a questão mais relevante aí. E as empresas que estão na mira, a Casa da Moeda, a Eletrobras, Correios, que é, né, a Telebrás, estatal de comunicação e telecomunicações, que opera serviço de fibra ótica e um satélite, a Dataprev, né, empresa de tecnologia e informação da Previdência Social, o Serpro, Engea, Codesp, Coagesp, ABGF, Ceitec, assim, em parte interessa, só para citar, né, algumas empresas aí, assim, em parte interessa aos americanos a narrativa do filme Democracia em Vertigem, que não denuncia a participação dos americanos no golpe de Estado do Brasil de 2016, e da derrubada da Dilma, da prisão do Lula e da eleição de Jair Bolsonaro. Então, para os americanos, tá ótimo aquela narrativa, Democracia em Vertigem. Claro, não é a narrativa que eles gostariam, de que foi um processo legítimo e institucional e correto, mas em parte atende aí, porque o que é mais interessante para eles continua oculto, continua escondido lá, né? E toda a tragédia que estamos vivendo atualmente, né? Fome, miséria, desemprego, a indústria sendo sucateada. Apenas em seu primeiro ano, a Lava Jato retirou cerca de 142,6 bilhões da economia brasileira. Reduziu em mais de 100 bilhões o faturamento das empresas envolvidas na operação, diz estudo do INEP. Né? E continua lá o estudo do INEP. A Operação Lava Jato produziu pelo menos 3 vezes mais prejuízo econômico para o Brasil do que o valor desviado com a corrupção, de acordo com o Instituto de Estudo Estratégico de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, né, do Zé Eduardo Dutra, lá do INEP, que levou informações sobre o impacto econômico da operação. Apenas, diz ele, né, apenas no primeiro ano, estima-se que a Lava Jato retirou cerca de 142 bilhões da economia brasileira. E até 2019 deverá ser responsável por um impacto negativo de mais de 3 pontos percentuais no PIB brasileiro. Os efeitos devastadores dos investimentos no país ainda são piores, segundo o artigo de William Nozick, professor de Ciência de Política e Economia da Fundação de Escola de Sociologia e Política de São Paulo, FESP, São Paulo, e pesquisador do INEP. Segundo o estudo, em 2015, a Força Tarefa produziu a redução de equivalente de 2 pontos no PIB, em investimento da Petrobras, equivalente a 2,8% do PIB em investimento das construtoras empreiteiras. No ano seguinte, calcula-se que a operação tenha sido responsável pelo encolhimento de 5% dos investimentos em formação bruta de capital fixo no país, bem como reduziu mais de 100 bilhões o faturamento das empresas rolado na Lava Jato. Já o impacto nos empregos pode ser traduzido, por exemplo, na indústria naval, uma das mais afetadas, que chegou a empregar 82 mil
472 mil trabalhadores em 2014, e nesse ano tem apenas 29.539 trabalhadores. Ainda segundo artigo que foi publicado no portal GGN, lá do grande Luiz Nassif, passados 4 anos do início da Lava Jato, as estimativas do Ministério Público da Polícia Federal são que apenas a Petrobras perdeu cerca de 6,2 bilhões por propina. Outros 42 bilhões foram desviados por outros crimes. Segundo o Ministério Público, os valores atualizados em 2018 apontam que a petroleira brasileira deve ser ressarcida em 12 bilhões, dos quais foram devolvidos até agora apenas 2,5 bilhões, cerca de 20% do total. Enfim, é uma ruína na economia brasileira, né, patrocinada por uma outra nação, né, idealizada por uma outra nação, e agora você vê esse governo entreguista abrindo até as licitações públicas para obras e grandes obras aqui que não vão ter nenhuma empresa brasileira mais participando. Aqui nós teremos apenas subempregos, né, porque essas empresas aí multinacionais, transnacionais, os principais postos, os principais cargos vão ser de trabalhadores, né, estrangeiros, e nós aqui brasileiros viveremos aí como um território, né, a ser explorado, né, e que sem oportunidades para a nossa juventude, para nossos trabalhadores, para os nossos engenheiros, para os nossos profissionais mais qualificados, porque tivemos todo um processo de imbecilização da população, matemática aí de corrupção, que na verdade de combate à corrupção não tinha nada, e que temos hoje todo um processo de entrega do país e um atentado não só à nossa democracia, como à nossa soberania também. Então, pessoal, estou torcendo, claro, para o filme Democracia em Vertigem, mas eu sei que meu vídeo vai causar muita polêmica, né? Porque a esquerda está colocando esse filme como uma redenção aí da questão da disputa de narrativa, mas para mim o filme Democracia em Vertigem é um excelente documentário, também estou torcendo por ele, mas eu não posso aqui também deixar de dizer, pelo fato de não denunciar, né, o que está por trás do golpe de Estado e da fraude que é a Lava Jato, e toda, né, a engenharia que foi feita através de um processo de guerra híbrida, né, a partir da inteligência americana para derrubar um governo popular no Brasil e, consequentemente, aumentar a zona de influência dos Estados Unidos aqui na América do Sul toda, que o Brasil é o país mais importante. Então, pelo fato de isso ficar à margem do filme, não do documentário, não ser revelado toda essa trama aí, eu acho que também é uma visão que interessa aos americanos e ao Oscar em grande medida. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, um bom domingo a todos.